Olá, meu irmão, minha irmã, que está sintonizando agora a Rede Século XXI. Estamos começando ao vivo o programa Madrugada de Bênçãos. Sou o Padre Giuli e vamos estar juntos ao vivo até 1h30 da manhã, falando das coisas de Deus, aprofundando as coisas de Deus e, acima de tudo, rezando juntos como família do Senhor. E eu quero a sua companhia para que você possa fazer realmente essa madrugada ser abençoada. O nosso programa acontece porque você está aí do outro lado rezando conosco. Você está aí do outro lado participando conosco, mandando seu pedido de oração, o seu testemunho, falando ao vivo com o Padre. Desde já, no início do programa, você pode já ligar para mandar o seu pedido de oração. Quero rezar por você, quero rezar pela sua família. Você pode falar ao vivo também com o Padre. Nossas atendentes já estão lá para receber você com todo carinho, para a gente rezar juntos. Então ligue desde já. Todo mundo que liga concorre a prêmios aqui na Madrugada de Bênçãos. E hoje também não vai ser diferente. Você ligando, você participando conosco, você vai concorrer a prêmios também, não é? A 2 CDs, além de uma novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Olha só, ligou, participou, vai concorrer no final do programa aos 2 CDs e a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Então ligue, participe, peça a sua oração. Além de nós rezarmos juntos, você ainda concorre a prêmios. Então ligue, participe conosco. E mais ainda, você ligando, participando, pedindo a sua oração, nós vamos lá no finalzinho do programa, no penúltimo bloco, nós vamos consagrar você, seus pedidos à Nossa Senhora. Vamos colocar a sua vida, colocar a sua família, as suas necessidades, tudo isso aos pés de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, pedindo a intercessão da Mãe. Maria não é deusa, claro. Nós estamos pedindo a intercessão dela. Ela aponta o caminho que é Jesus. Então ligue, participe conosco dessa madrugada, uma madrugada fria, não é? Aqui no estado de São Paulo, faz um friozinho, mas juntos, pela ação do Espírito Santo, nós vamos aquecer o nosso coração. Talvez você aí meio desanimado, começou a semana, hoje é segunda-feira, começou a semana um pouco desanimado, cansado, com problemas, dificuldades, tribulações, talvez problema no seu trabalho, problema aí na sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, com os filhos, enfim, todos nós passamos muitas vezes por situações e momentos difíceis, complicados em nossa vida. Aí sim, é o momento de nós nos aproximarmos ainda mais de Deus. Temos essa confiança, de nada adianta a gente começar a semana desanimado, achando que nada vai dar certo porque já apareceram alguns problemas e dificuldades. É aí que nós precisamos nos apegar mais em Deus, com essa confiança, para que a gente possa, com a ajuda de Deus, superar. Pedindo sempre a luz do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo vai iluminando a nossa vida, vai iluminando os nossos passos, vai iluminando o nosso caminho. E o tema da nossa madrugada hoje é justamente sobre os dons do Espírito Santo. Durante toda a semana, nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. E o primeiro dom que nós vamos tratar hoje, vamos rezar hoje, vamos pedir esse dom ainda mais a Deus, é o dom da fortaleza. Fortaleza em Deus, nosso Senhor. Os dons do Espírito Santo são os talentos, as capacidades que Deus nos concede e concede a todos nós. Todos nós temos os dons do Espírito Santo, os talentos que Deus nos concede. Você que está em casa, você tem muitos dons, você tem muitos talentos. Talvez você deve pensar assim, mas eu não sirvo para nada, eu não tenho talento para nada, não tenho dom para nada, não tenho habilidade para nada. Claro que você tem. O Espírito Santo dá os dons e talentos a todos nós. Claro que nós temos dons e talentos, muitas vezes, que se destacam mais na nossa vida. Natural. Todos nós temos todos os dons, todos os talentos, todas as capacidades. Então você também tem capacidade para fazer muita coisa. Não fique desanimado. Às vezes você fica aí cabisbaixo, desanimado, porque você se sente inferior. Não, você não é inferior, meu irmão, minha irmã. Ao contrário, o Espírito Santo quer dar esses dons, esses talentos, para que você seja realmente superior. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Se o mundo quer tratar você como um objeto, como uma coisa, Deus não faz assim. Deus ama você e Deus quer o melhor para você. O próprio Jesus vai dizer, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude, em abundância, tenham muita vida.
O apóstolo Tiago vai dizer lá na sua carta que tudo provém do Pai das luzes. Tudo, todos os dons. Paulo ainda vai dizer na sua carta aos Coríntios que não nos falta dom algum. Todo dom já nos foi dado. Paulo fala muito dos dons do Espírito Santo, das capacidades que o Espírito Santo nos dá. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade, Deus, nosso Pai, no Antigo Testamento se revela muito mais como Pai. No Novo Testamento é Jesus que mais se mostra. E depois, Jesus envia seu Espírito Santo sobre nós quando ele sobe para o Pai, não é? Na sua ascensão, envia seu Espírito Santo, Pentecostes. E o Espírito Santo é dinâmico, continua atualizando a mensagem de Jesus ainda hoje. Claro que é o mesmo Deus, mas que se revela de formas e maneiras diferentes para melhor compreensão do ser humano. O Espírito Santo, portanto, é essa terceira pessoa da Trindade, e a Trindade é um só Deus, e a função primeira do Espírito Santo é justamente recordar tudo aquilo que Jesus já nos ensinou, não é? O próprio Jesus vai dizer isso, que vai mandar o Espírito Santo e ele vos recordará tudo. O Espírito Santo não vai nos ensinar nada de novo, não. Ele não vai mudar a Bíblia Sagrada, de forma nenhuma. O que está na Bíblia está escrito. O que acontece é que essa palavra, essa mensagem, vai sendo atualizada de acordo com o contexto que nós vivemos. O que nós vivemos hoje, contexto social e de vida nosso, é diferente de 50 anos atrás, é natural. Mas a palavra de Deus é a mesma, a revelação é a mesma. O Espírito Santo, então, vai adequando essa palavra. E o Espírito Santo é que nos dá, então, os seus dons. A igreja vai nos ensinar que o Espírito Santo nos dá 7 dons. 7 porque é o número hebraico, que significa o número da perfeição. Claro que ele dá muito mais capacidade a nós. 7 para dizer, esses são, os 7 dons são as fontes, não é? A gente poderia dizer assim, né, para entender melhor. É a fonte, são os 7 dons. Mas a partir, que é a perfeição, a partir deles nós temos inúmeras capacidades, potencialidades, não é? Quando a gente fala de um dos dons, por exemplo, hoje a fortaleza, a capacidade de termos fortaleza em Deus. Quer dizer, eu sou forte em Deus. Se eu me afasto de Deus, eu acabo ficando mais fraco. E é isso que acontece quando as pessoas mais se afastam de Deus. Santo Tomás de Aquino, um santo da igreja, lá do século XIII, doutor da igreja, ele dizia assim, quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos do nosso nada. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nós nos aproximamos do nosso nada. Percebemos que nada somos. E é verdade. Portanto, ser forte em Deus significa eu estar junto de Deus, estar na presença de Deus, viver na presença de Deus e confiar a minha vida em Deus. Paulo vai dizer assim, tudo posso naquele que me fortalece. E quem fortalece é Deus. O ser humano, por mais que ele tente auxiliar, colaborar, ajudar, ele nunca é perfeito. Nunca é perfeito. Deus sim é perfeição. Então, quando nós queremos superar as dificuldades que estamos passando, enfrentar as dificuldades, precisamos da coragem, mas da coragem que vem de Deus. E talvez você hoje, meu irmão, minha irmã, esteja passando justamente por uma situação difícil, uma situação que está fragilizando você, uma situação que está deixando você caído, prostrado por terra, que vem tirando a sua paz, que vem tirando a sua energia e vem deixando você fraco, enfraquecido e muitas vezes enfermo. A palavra enfermo vem do latim infirmus. Infirmus quer dizer aquele que não tem firmeza, que não está firme. Nós precisamos ser firmes em Deus. E na medida que somos firmes em Deus, não somos infirmos, não somos enfermos, não somos doentes. Então a necessidade primeira de estarmos juntos de Deus, de confiarmos em Deus, de pedirmos a renovação desses dons do Espírito Santo em nossa vida,
de todos os dons e potencialidades. Como eu dizia, todos nós temos capacidade para fazer tudo. Entretanto, há pessoas que nela se destaca algum dom especial. Todo mundo pode, por exemplo, um exemplo bem simples, todo mundo pode cantar, mas há pessoas que têm o dom, não é, para cantar. Mas todos podem fazê-lo. Então destaca-se numa pessoa isso, e tantos outros, né? Então não quer dizer que você não sabe fazer aquilo, você até sabe fazer, mas aquilo não lhe é peculiar, quer dizer, você não tem habilidade para aquilo. Então pedir a Deus os dons do Espírito significa pedir para que a gente possa fazer tudo da melhor forma possível, mas que Ele mostre-nos realmente a capacidade, a habilidade que nós temos de fazer uma coisa específica. Às vezes há pessoas que tentam fazer tudo no mundo, né? E não fazem nada direito, né? Elas querem fazer tudo e não fazem nada. Eu costumo sempre lembrar aquela ave, o pato, né? O pato, ele quer fazer 3 coisas juntas que nenhuma delas sai bem feito. O pato quer andar, ele anda desajeitado. Ele quer voar, voa desajeitado também, né? E ele quer nadar e nada desajeitado. Ele quer fazer as 3 coisas, não faz nenhuma direito, né? O peixe nada muito bem, mas só sabe, ele não sai voando, né? Ele só nada. Né? Os animais bípedes andam muito bem, mas não voam. A águia voa, mas não nada. Mas cada um faz muito bem, cumpre muito bem com a sua habilidade, com a sua capacidade. Assim também você, assim eu. O ser humano é assim. Nós podemos fazer muitas coisas? Podemos, mas nós temos habilidades específicas nossas. Eu não sei qual é a sua habilidade, eu não sei qual é a sua capacidade específica. Entretanto, você precisa pedir a Deus. Por isso a oração, estar próximo de Deus, estar na presença de Deus, significa isso. Significa pedir a Deus que lhe mostre qual o dom, qual a capacidade que você tem. E não adianta você dizer assim, mas padre, eu não tenho capacidade nenhuma, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, tudo que eu faço errado. Não, não é assim. Talvez isso aconteça justamente porque você precisa estar mais próximo de Deus para saber qual é a sua capacidade específica. Qual é a sua habilidade? E aqui não estou dizendo só habilidade dentro da igreja, não. Também dentro da igreja, mas na sociedade, dentro da sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho. E aqui vou mais além, não é simplesmente a profissão que você tem. É algo a mais, é uma habilidade a mais. Às vezes há pessoas que têm uma determinada profissão para ganhar o seu dinheiro, porque é necessário para a sobrevivência. Mas ela tem outras habilidades e capacidades, tem outros dons e que precisam pôr a serviço. O dom, o talento, a capacidade, a habilidade, quanto mais eu faço uso disso, mais eu me aperfeiçoo. Melhor fica, não é? É como o músico, que eu já citava, quanto mais ele vai treinar, não é? Mais ele vai estudar, melhor ele fica. Assim também nós, qualquer habilidade, quanto mais você treina, melhor você fica. Na vida de fé é a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você reza e reza com o coração e quer praticar as virtudes do Evangelho, melhor você vai ficando. Agora, a pessoa que não lê a Bíblia, a pessoa que não reza, a pessoa que não frequenta a vida de fé na igreja, na comunidade, como é que ela vai se aprimorar na vida de fé? Não tem como. Ela precisa praticar. É como aquele estudante que na faculdade estudou e foi muito bem, mas quando ele vai no dia a dia, na prática, ele não sabe como colocar aquilo em prática, como aplicar aquilo. Não adiantou nada, ficou só na teoria. A fé, muitas vezes, há pessoas que na teoria são muito boas, sabem muito bem. Há mestres e doutores em teologias espalhados por aí, mas que na hora da prática, da vivência da fé, no dia a dia da fé, na família, na comunidade, não sabem fazer nada. Dá até a impressão que nem cristãos são, porque a prática deles não tem nada a ver com a teoria. Nós também, na fé, portanto, precisamos de um treinamento. E é esse Espírito de Jesus, o Espírito Santo, que vai nos ajudando. Poderíamos dizer assim, o Espírito Santo é o nosso treinador, não é?
que vai nos adequando, que vai nos ajudando, que vai nos mostrando o caminho correto e que vai nos mostrando o caminho que também é errado. O Espírito Santo acusa-nos daquilo que é certo e daquilo que é errado também. Ele vai nos apontar o que é certo e o que é errado. E vai mostrar se realmente o caminho que nós estamos tomando é certo. Quer dizer, se o dom e talento, a capacidade que eu tenho é realmente aquela. Porque há pessoas que querem insistir num caminho ou no determinado talento, dom, e que não é o dom dela, não é o talento dela. Então precisa sim estar de acordo com a vontade de Deus. Senão a gente vai tentar fazer humanamente o que a gente acha e a gente vai cair do cavalo, como tanta gente quebra a cara por aí. E às vezes pessoas que se dizem de fé, mas que querem fazer a vontade delas próprias, não querem fazer a vontade de Deus. Às vezes as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, não querem seguir aquilo que o Espírito Santo pede. Elas querem, na verdade, manipular Deus. Não é como se Deus é que tivesse que mudar o que ele faz por causa da pessoa. Eu sempre gosto de dizer que há dois modos de rezar e que há pessoas que ainda não perceberam isso e por isso se afastam de Deus. Não adianta a gente rezar, por exemplo, quando acontece uma situação difícil, e talvez você hoje esteja passando por uma situação assim, difícil, complexa, esteja passando por um sofrimento, por uma dor, esteja machucado no seu coração, e de repente você vai rezar assim, por que Deus quer isso de mim? E você vai rezar, rezar, rezar e vai se desanimar, porque parece que você não vai ter resposta, e não vai ter mesmo. Agora, tenta fazer uma outra experiência. Em vez de você rezar, por que Deus quer isso, fez isso ou quer isso, mude, diga assim, o que Deus quer com isso? Então você não vai rezar, por que Deus quer isto ou fez isso, mas o que Deus quer com isso? Mudou totalmente a sua oração. E aí sim você vai ter respostas. E aí sim, o Espírito de Deus vai iluminar o seu passo, o seu caminho, vai abrir as portas, porque você vai estar realmente na presença de Deus. Portanto, não fique desanimado, não fique cabisbaixo, porque algumas coisas talvez estão errado na sua vida. Muitas vezes aquilo que está dando errado é porque justamente Deus está preparando algo maior. E é necessário nós confiarmos e nós perseverarmos. No mundo de hoje, as pessoas não querem saber da perseverança. Tudo tem que ser para ontem. Mas não é assim que funciona, a vida da gente não é assim. As pessoas não querem problema, não querem sofrimento, não querem dificuldade, mas todos nós temos, só quem morreu que não tem. Todos nós temos. Agora, depende como é que a gente enfrenta os problemas e as dificuldades. Como é que a gente enfrenta uma doença, como é que a gente enfrenta um desemprego, como é que a gente enfrenta um problema familiar, que todos nós vamos ter. Portanto, o Espírito Santo, ele está conosco sempre. Quando você foi batizado, você recebeu o dom do Espírito Santo, não é? Depois, na crisma, você foi confirmado com o dom do Espírito Santo. O sacramento da maturidade cristã, que é o sacramento da crisma. Esses dons que um dia você recebeu no batismo, agora são confirmados e você agora já tem uma idade suficiente, a crisma acontece lá para os seus 15, 16 anos, tem idade suficiente de você descobrir qual a sua habilidade, qual a sua capacidade, a partir dos dons que o Espírito Santo lhe concede. E então você vai especificar aquilo e vai colocar em prática, vai colocar para render, repito, na família, na sociedade e na igreja, na vida de fé. Então, o Espírito, ele nos motiva, talvez essa é a palavra que se usa muito aí pelo mundo, né? E na fé também podemos usar essa palavra. É a motivação para a gente viver, para a gente praticar o Evangelho, para a gente então colocar para render, para produzir frutos, aquele dom, aquele talento. E o dom da fortaleza, que todos nós temos, esses 7 dons do Espírito Santo, que durante essa semana a gente vai meditar e refletir, todos nós temos esses dons e talentos. Uns praticam e vivem mais, outros menos, e a partir desses 7 dons, nós temos os milhares de dons, de capacidades, de habilidades, que são específicas para cada pessoa. Mas a partir desses 7, que todos nós precisamos fazer o esforço de viver esses 7 dons,
que são os essenciais, são os cabeças, são os dons chaves. A fortaleza, portanto, é esse dom de eu estar junto de Deus, estar na proximidade de Deus, estar na presença de Deus e ser forte para enfrentar as dificuldades, os problemas, os sofrimentos humanos em Deus. E quando eu enfrento esses problemas, essas situações difíceis com Deus, eu vou me tornando forte. O dom da fortaleza. Como eu disse, no mundo de hoje é um dom que falta demais. A fortaleza. Porque as pessoas caem, as pessoas se prostram por qualquer probleminha que aparece. Porque as pessoas já não estão acostumadas a lidar com as dificuldades e os sofrimentos. Eu conversava com um dentista há uns dias atrás e ele dizia assim, que hoje em dia a nossa arcada dentária, não é? Os nossos dentes são muito mais fracos do que há 100 anos atrás, dos nossos antepassados. Por quê? Porque antes eles comiam, né, a carne mais dura, o alimento mais sólido, logo a arcada e os dentes ficavam fortes, não é? Porque eram treinados para isso. Hoje não. Hoje tudo é industrializado, não é? A gente tem preguiça até de mastigar uma carne um pouquinho mais dura, né? A gente já tem preguiça de mastigar, que é tudo pronto, bota lá no micro-ondas, 2 minutinhos está tudo pronto, né? Nem para fazer a gente tem coragem mais, infelizmente, né? Exceto mais no interior do nosso Brasil, em muitos lugares. Isso o que foi acontecendo? A nossa arcada dentária foi enfraquecendo, os nossos dentes, o dente das crianças hoje, qualquer coisinha perde-se o dente, né? Tanto é que se aperfeiçoa cada vez mais o tratamento dentário. Mas por quê? Porque não há um treinamento mais para isso. As pessoas estão cada vez mais preguiçosas. E aí quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, nós desabamos, nós caímos, nós nos prostramos por terra. Fortaleza, portanto, eu tenho a partir de Deus e eu tenho que fazer um treinamento. Se eu não treinar, como é que eu vou ficar forte, né? Em Deus também. O atleta de futebol, o atleta, seja qual for, mas um jogador de futebol, ele precisa treinar, não é? Senão ele não consegue correr 90 minutos no campo de futebol. Assim também qualquer outro atleta, qualquer treinamento que a gente faz, não é? Se o nosso corpo não tem um treinamento, a gente não aguenta, natural. Assim também espiritualmente, se não há um treinamento na fé em Jesus Cristo, nós caímos, nós não temos essa fortaleza. Talvez você hoje precise desse dom da fortaleza. Então que durante essa nossa madrugada, nós possamos pedir juntos a Deus, que o Espírito Santo renove em nosso coração o dom da fortaleza, essa virtude da fortaleza, sermos fortes em Deus. Se você está prostrado, se você está caído, hoje é dia que Deus fala ao seu coração, meu filho, minha filha, levante, levante para uma vida nova, levante forte, mas levante forte em Deus. Não levante em forte confiando no mundo, não. Se você tentar confiar no mundo, você não vai para lugar nenhum.